Paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar de pé. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Seis trinta e três. Amém? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmão? Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, pela força que o Senhor tem nos dado e pela oportunidade de aprender a tua palavra. Deus, muito obrigado porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Jesus. Podeis assentar, irmãos. Quem estudou a lição, irmão? Ixi, os demais fizeram o quê? Deixa ela aberta, minha filha. Ah, não, os alunos estão ali. Fecha lá, meu filho, senão ele vai puxar, vai bater de novo. Quem estudou a lição aí, irmão, levanta a mão, deixa eu ver, deixa eu ter coragem de perguntar mais uma vez. Irmão, a nossa lição hoje, ela está baseada neste versículo aí, ó. Ela está baseada neste versículo de buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Para quem não estudou a lição, é só você ler aí o Mateus capítulo 6, versículo 19 a seguir, que você vai encontrar essa questão. O escritor do livro de Mateus, ele coloca 6 questões que você deve observar para servir a Deus em primeiro lugar. Ele coloca, a primeira questão é que ele diz: ajuntai tesouro, terra, céu. Depois ele coloca a questão dos olhos, o que os olhos veem, terra, céu. E depois ele coloca 2 senhores, terra e céu. E para explicar isso, ele vai fazendo um contraste entre terra, terra e céu. Para você entender o texto, ele começa a explicar qual deve ser o nosso alvo. Então ele coloca tesouro, os olhos e Senhor, que é servir, né? Que é servir. 2 senhores, a Deus ou a Mamon. Estou lhe explicando o princípio da lição para você desenvolver o hábito de primeiro estudar o texto bíblico para depois definir o que você pode aprender. Quem faz parte do meu ID já aprendeu isso, né? Você estuda o texto todo, defina o que está no texto, separa o sermão, separa os tópicos e depois vai definir o que você pode aprender de tudo que você está lendo. Amém, irmão? Ajuntai tesouros no céu. Porque no céu a traça, a ferrugem e o ladrão não come. Então, no céu a traça,
ferrugem e o ladrão não roubam. Mas a palavra-chave aqui é ajuntai. Ajuntar. Ajuntar demanda esforço. Demanda esforço. Tempo. Você precisa trabalhar para alcançar algo. Você precisa aplicar tempo para alcançar determinado objetivo. Então, quando o seu objetivo é ajuntar tesouro na terra, todo o seu tempo gasto será em favor disto. O seu maior tempo da sua vida será em favor disto. E o escritor aí coloca as palavras de Jesus, ele coloca exatamente o contraste de perca, quem ajunta aqui e quem ajunta na eternidade. E ele coloca 3 questões que acontecem com quem ajunta aqui. Ele diz que a traça, a ferrugem e o ladrão pode roubar. Então, ajuntar tesouro aqui, demandar todo esforço, luta, batalha, para juntar tesouro aqui, é um tesouro que você não vai usufruir dele. Ele vai desaparecer. Irmão, quem junta riqueza na terra não consegue usufruir da riqueza. Tem pessoas que trabalham de segunda a segunda. Ele não tem tempo nem de gastar o que ganhou. Eu conversei com uma pessoa da nossa igreja uma vez, ele disse: eu vou trabalhar dia e noite até os 50 anos, para os 50 para frente eu ficar parado. Você acha que ele vai ficar parado dos 50 para frente, irmão? Ele vai ter que administrar aquilo que ele ajuntou. Não, pastor, eu vou trabalhar dia e noite no pesado assim, chegar do serviço 10 horas da noite, pegar 6 horas da manhã. Quando tiver 50 anos eu quero... Eu olhei para ele e falei: Senhor, esperança morta, meu Deus do céu. Você trabalha dia e noite e não gasta o que você trabalhou, porque não teve tempo. Na sua velhice, quando você não tiver mais gozo na vida, você terá tempo, mas o corpo não tem mais gozo. O camarada alcança 60 anos, ele não é mais aquele que pode dirigir para qualquer lugar. Ele ajunta um tesouro que ele não vai usufruir. Então o melhor é ajuntar tesouro porque lá você vai usufruir de tudo que você ajuntar ali. Lá você não perde nada do que você ajunta. Então demanda esforço, e maior esforço de trabalho, você tem que gastar mais energia juntando tesouro no céu. Só que o ser humano não quer isso, irmão. Quando você fala isso para a igreja, no século 21, no mundo globalizado, aonde você vê o arrasta para cima, né, que você vai ficar rico. Apesar que tem muita gente já desistindo do arrasta para cima, que vai ficar rico, já voltou para a enxada de novo, porque não deu para ficar rico mesmo. Então, tanta enganação, tanta questão na internet, que você vai assistir vídeo, vai ganhar 3 mil por dia, você vai fazer isso e vai ganhar rio de dinheiro, salário de 12 mil, 15 mil. Aí você vê a multidão de pessoas que segue, que vai atrás, que busca, que demanda tempo. Eu estou colocando a coisa do momento, que é o nosso tempo agora. Para você entender, irmão, que você esforça tanto para juntar dinheiro aqui e não gasta a mesma energia com o reino. Qual tem mais valor? Qual tem mais valor, irmão? Acaba trabalha tanto para juntar dinheiro que ele não tem tempo nem de comer uma pizza com a família.
Ele não tem tempo nem de deitar no sofá que ele comprou com tanto esforço. Vai ter que comprar outra. Estava dormindo. Amém, irmão? Trabalha tanto que não lhe sobra tempo para gozar aquilo que ganhou. O cara trabalha arriado, irmão. Compra um carro novo. Agora não pode andar porque vai estragar o carro. O menino não vai poder comer dentro do carro que vai sujar o carro. Gasta mais tempo lavando o carro que comprou novo. Eu estou tentando explicar para você que você perde muito tempo tentando ajuntar tesouro aqui e não usufrui da eternidade que já começa aqui. O que é usufruir da eternidade que começa aqui, irmão? O prazer da eternidade, da palavra eterna. O prazer de parar para orar, para conversar com o irmão, para ir na casa de alguém falar sobre o reino de Deus. Essa questão que ele coloca aqui, no 19 ele diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. Porque o coração palpita para guardar ou para proteger exatamente aquilo que você ajuntou. Eu acho que é a vida mais feliz que tem na terra é do pobre, porque se o ladrão entrar na casa dele, não tem nada para levar, então ele não preocupa se a casa está lá, né? Eu conversei com um irmão da nossa igreja, ele falou para mim: pastor, eu saio de casa, já deixo a porta aberta. Eu falei: por quê? Porque se o ladrão entrar, não vai quebrar minha porta, né? No mínimo, ele vai deixar a porta inteira. A ideia não é ruim, não, é ruim, irmão. A pessoa, todo jeito, se ele entrar, já entrou mesmo, ele vai roubar. Então, já escreve na porta: por favor, a porta está aberta, deixa ela aberta, deixa ela inteira, se vai levar alguma coisa. Coração despreocupado. Aplica o coração aonde o gozo é verdadeiro e eterno. Traz para o coração a preocupação, o esforço daquilo que é eterno. Busca ajuntar tesouros aonde você vai viver eternamente. Encontrar-te com esses dois tesouros, tesouro na terra e tesouro no céu, ele coloca os dois olhos, o olhar, né? Aquele que foca o seu olhar na terra e aquele que foca o seu olhar no céu. Mas ele coloca aqui no texto, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons aqui, não está no sentido de bondade, mas a forma que você olha para as coisas, a maneira que você enxerga. Eu vou colocar melhor, irmãos, aonde você foca os seus olhos, determina onde o seu coração vai trabalhar, aonde você vai empreender mais esforço. Porque quando você foca os olhos, aquilo traz para dentro da sua alma. Então, quando você olha demais questões financeiras, o seu coração vai encher de cobiça, seu coração vai encher de avareza. Tanta avareza que você não vai poder usufruir para ajudar em nada com aquilo que você tem, porque a avareza é muito grande. Tem gente que para você tirar 10 reais dele, você tem que fazer uma oração de 2 anos para conseguir. Tem gente que você conseguir uma oferta com ele, irmão, você tem que fazer uma penitência de jejum muitos anos.
aonde os olhos olham, mostra quem é. Então, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. E quão grandes trevas! Tem gente que junta tanto, é tão mesquinho, que não gasta nem com a família. Vai no açougue comprar carne, pergunta se tem pelanca. Capa de costela, está muito cara. A capa de costela agora é para assar, né? Não vai dar. Tá boa, a capa de costela ainda tá boa. Carne de pescoço. Vai para não gastar, irmão. Ele já vai lá pensando assim, o que eu vou achar de mais barato? Tinha muita gente que no passado comprava moela, hoje não compra mais porque está caro demais moela. Já sai de casa com a avareza. Eu estou levando para a prática aquilo que eu poderia deixar só no espiritual. Mas o seu coração os seus olhos é que enchem o seu coração. Aonde você focá-lo é aonde vai iluminar todo o teu corpo. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não é feliz, irmão. Tem muita gente que não tem dinheiro, mas é feliz. O importante é você viver a sua vida tendo a certeza que existe para você um tesouro no céu, que você está juntando ele lá. Então viver aqui fica mais fácil. Por quê? Porque você não vai estar apego às coisas materiais. Apegado, preso, irmão. Tem gente que prefere deixar o cargo da igreja do que deixar o serviço. Não, eu vou entregar o meu cargo na igreja porque eu preciso arrumar um serviço que ganha mais. Eu vou deixar de fazer isso na obra porque eu preciso arrumar um serviço que rende um pouco mais. Aonde os seus olhos focarem, é de acordo, vai iluminar o seu coração. É por isso que os olhos é a candeia do corpo. Amém, irmão? Amém, irmão? Os olhos procuram aquilo que o coração deseja. Se o seu coração está cheio de desejo de riquezas materiais, os olhos vão ficar caçando aquilo para encontrar. Mas se o seu coração não está cheio de desejos e riquezas, os seus olhos vão focar naquilo que é permanente e é eterno. E muita gente vive em trevas, porque não consegue administrar o pouco que tem, tão ganancioso que é. Sou grato a Deus, irmão. Eu sou grato a Deus. Porque Deus tem me feito muito bem no pouco que tenho, mas aquilo que eu intento fazer no pouco que tenho, Deus faz. Em nome de Jesus, Deus faz. Sempre tem feito. Porque o pouco que se tem deve se focar no que é importante. Então, primeiro, o reino de Deus. Se os seus olhos focam primeiro no reino de Deus, eu vou prosperar primeiro o reino de Deus, a sua vida prosperará porque Deus cuidará dela. Esse é o texto. A terceira questão do texto aqui, que eu quero que você observe, é que no final ele diz, não se pode servir a dois senhores. O coração só dá conta de adorar a um Senhor, a dois não dá. Amém, irmão? Amém, irmão? Dá conta de dois? Não, só um. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. E isso já começa lá no início, quando nós falamos aqui nos dois tesouros. De acordo é o tesouro, é a minha adoração. Não tem como falar que não, irmão. Se o meu tempo maior é para ganhar dinheiro, e o mínimo do meu tempo é para a vida eterna, eu sirvo mais ao dinheiro e ao meu ventre do que a Deus. Se todo o meu tempo gasto
é para enricar, eu sirvo a Mamon. Então, a prioridade determina quem é o teu Senhor. Tem gente que custa entender isso. Mas eu vou te dar um conselho. Se Deus estiver no seu coração e for adorado por você, tudo que você tocar vira ouro, irmão. Tudo que você tocar te sustentará. O importante não é ganhar 100 mil. O importante é o que você vai fazer com estes 100 mil. Porque tem pessoas que ganham 1.000 e faz 10 vezes mais do que quem ganha 100 mil. Porque muitas pessoas ganham 100 mil, mas não é feliz em casa, não vive bem, não faz o reino, não contribui com o reino. E quem ganha 1.000 é feliz em casa, contribui com a sua casa, constrói a sua casa, é feliz na igreja, ajuda a igreja e é feliz na vida. Então o importante não é ganhar muito, é aonde eu vou aplicar o muito que ganho. Porque se eu não ganho muito, achando porque eu ganho só R$1.000 é pouco, a Bíblia diz que o pouco com Deus é? O pouco com Deus é? Então com Deus, o meu 1.000 é 100 mil. Amém, irmão? Quem está entendendo a lógica bíblica, irmão? Essa é a lógica da Bíblia. Quando eu comecei a trabalhar na obra, eu impus algo na minha vida. E quando eu comecei a trabalhar na obra, eu trabalhava fora, particular, das 7 da manhã às 6 da tarde, e ainda dirigi igreja. E eu impus algo no meu coração. O domingo, todos os dias é do Senhor, mas o domingo é especial, é de Deus. Tudo que interferir no meu domingo não é de Deus. Então tudo que se extrapola o domingo na minha casa, eu tiro. Primeira questão, não se liga a televisão no domingo. Por quê? Porque o domingo eu tirei ele é de Deus. Então não se liga a ela. Segunda questão que eu coloquei na questão do domingo. Tudo que eu empreender no domingo é do Senhor. Se eu ganhar dinheiro no domingo, é do Senhor. Pertence a Deus. Então tudo que eu vou ganhar pertence ao Senhor. Por que isso, irmão? Porque eu aprendi que eu preciso dizimar o meu tempo. E já que durante a semana eu tenho que trabalhar, tenho que viver, cuidar da minha vida, de algumas coisas que eu tenho que sobreviver na terra, então eu tiro um dia, que seria para os judeus o sábado, e que o dia não importa. Pastor, mas eu trabalho no domingo na minha empresa. Não tem problema, então tira um dia da semana. Um dia é do Senhor. E você verá que se você começar a usar a sua vida para servir a Deus e não a Mamon, Deus cuidará da sua vida financeira e dará a você aquilo que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmão? Primeiro bem que Deus me deu, irmão, minha família. Muitos pastores perderam os filhos. Os meus estão na igreja. Muitos pastores perderam seus filhos. Dos que estavam junto comigo, a maioria, os filhos desviaram. Os meus estão na igreja. Segundo bem que Deus me deu, a minha família é sempre perto de mim. Então, a minha família, Deus me deu isso. É um presente de Deus. Deus nunca deixou de cuidar de mim financeiramente. Eu já trabalhei em igreja. Aqui também tem uns crentes assim, são poucos, mas tem uns aí. Que negócio de dinheiro para pastor, vou dar dinheiro para pastor. Só que teve uma igreja que eu trabalhei que isso era mais. Então, eu vivia sempre no vermelho. Sempre no vermelho. Mas Deus cuidava. Sabe como que Deus cuidava? Porque quando eu precisava de qualquer coisa financeira, Deus usava alguém para ir lá em casa e dar. Deus cuidava.
Quando os meus filhos não tinham roupa, Deus usava pessoas de longe, rapaz, que ligavam e falavam: olha, eu estou mandando uma caixa para a sua casa, é umas roupas que eu comprei aqui para os seus filhos. Às vezes a roupa chegava mais grande ou menor, mas a pessoa mandava sapato, calça, blusa, camisa. Por que Deus fazia isso? Se você cuida daquilo que é de Deus, Deus cuida daquilo que é seu. Mas buscai primeiro o reino de... As outras coisas serão serão acré. Quando você tira o tempo que seria de Deus para você, Deus vai tirar o tempo que seria para você para cuidar de outra pessoa. Aprende isso, irmão. Não se usa o tempo, que é a melhor coisa que nós temos na terra, a mais preciosa coisa da terra, chama tempo. Não se usa ele para adorar a Mamon, se usa ele para adorar a Deus, em nome de Jesus. Agora abra a sua revista no tópico 3, irmão. Prioridade de cada cristão. Buscar o reino de Deus deve ser prioridade de cada cristão. Na lista das prioridades, o conhecimento de Deus e seu plano salvador deve sempre vir em primeiro lugar. Duas questões: o conhecimento de Deus e o plano da salvação. O conhecimento, olhe para mim, irmão. Quando eu falo a palavra conhecimento, eu estou dizendo aquilo que eu vou atrás. Se eu quero conhecer um celular, existem duas questões que eu tenho que entender no celular. Primeira questão: ele tem peças. Ele é um componente eletrônico que tem peças. Tem peças aqui dentro, tem placa, tem memória, tem HD, tem tudo aqui dentro. Tem placa de vídeo, né? Tem touch, né? Touchscreen, tem tudo aqui dentro. Amém? Isso é a parte material que eu pego. E tem a parte do software, que está aqui também, que rege essas peças. Então, se eu quero conhecer celular, eu vou ter que entrar num curso, desmontar o celular, aprender a abrir ele, desmontar todas as peças e saber o nome de peça por peça. Depois conhecer a função delas. Depois eu vou ter que entender como elas trabalham. Aí depois eu vou estudar o software do celular. Eu vou entender como ele trabalha com essas peças. É complicado, né, irmão? Não é complicado? Demanda tempo. Demanda o quê? Tempo. As pessoas querem Deus, mas não querem conhecer Deus. Porque querem Deus, mas não quer conhecê-lo. Porque conhecer demanda tempo. Demanda tempo. A primeira questão de buscar o reino de Deus em primeiro lugar é que eu vou ter que tirar tempo para conhecer Deus. Vou tirar tempo para estudar sobre Deus, para aproximar de Deus, para entender Deus. E isso vai levar tempo. E é uma coisa que ninguém quer aplicar. Tempo. Aquele momento que você larga tudo, entra no quarto, pega a sua Bíblia e fala: Senhor, hoje eu quero conhecer Deus. Aí vem de duas formas. Aquilo que é concreto, que eu pego, Bíblia, e aquilo que não é concreto, é o espiritual. Isso vai coração, alma e espírito. Eu vou ter que me aplicar em aproximar de Deus de forma espiritual, orando, jejumando. Demanda tempo. A segunda questão que ele diz que buscar primeiro o reino de Deus é que
falar da salvação, pregar a salvação, ensinar a salvação, vem antes das minhas necessidades. Porque tem muita gente que vai para o inferno só por falta de alguém parar do que está fazendo e falar: Jesus te ama. Amém, irmão? Duas questões que eu preciso entender que vêm antes das minhas necessidades. Jesus coloca aqui, irmãos, antes das necessidades básicas, que é a coisa mais importante do ser humano, é a necessidade básica: comer e vestir. Mas buscar primeiro o reino de... Antes das minhas necessidades vem o conhecimento de Deus e falar da salvação, pregar o Cristo que nós conhecemos. Amém, irmão? Se morrermos aqui sem conhecer Deus, sem pregar a palavra de Deus, não temos tesouro nenhum no céu. Nada mais dá tesouro no céu. Nada mais dá tesouro no céu. Amém? A justiça do reino. A conjunção de reino e justiça constitui o tema especial do Sermão do Monte. Quando se trata de Deus, a justiça é um dos atributos fundamentais do seu ser, que garante que suas ações para com qualquer pessoa sejam de acordo com o que ele merece. No que diz respeito ao ser humano, é o valor moral que inclui as pessoas, o agir, julgar, respeitando a verdade, dando a cada um o que lhe é devido. Reconhecer o outro, trabalhar segundo o propósito de Deus, a moral, o respeito, o caráter. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Aquilo que é devido trabalhar no reino, a forma de trabalhar. Eu não posso deixar de dizer que a justiça de Deus é exatamente o que nos torna justos, que a justiça de Deus é Cristo. Olhe para mim, irmão. Antes de eu ver defeitos nas pessoas, eu vejo a justiça de Deus nas pessoas. Tem muita gente que julga os outros pelos defeitos. Defeitos todo mundo tem. Mas na hora de me relacionar, eu preciso entender que se eu julgar defeitos, eu estou acima de Deus. Porque Deus não julga defeitos. Deus perdoa defeitos. É diferente. Sabe por que muitos casais não dão certo, irmão? Porque essa palavrinha para eles não existe. Perdão. Aí só olha defeito sem perdão. Aí não dá certo. Tem que olhar os defeitos com a justiça de Deus. Perdão. Amém, irmão? Quando se vive no mundo praticando a justiça do reino, você vai saber viver com as pessoas e, acima disso, se comportar de forma decente e com moral ilibado. Moral acima. Amém, irmão? Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, a verdade, a palavra, não buscando um cristianismo fajuto, falso. Porque uma coisa que eu tenho pavor, irmão, é das pessoas achar que é melhor. Isso era o farisaísmo. O fariseu achava que era melhor do que os outros. Mas quando ele estava sozinho, ele era um sepulcro caiado. Mas quando ele estava na frente dos outros, ele era o bom, o santo. Olhe para mim, irmão. Eu prefiro ser um pastor que fecha a cara, que tem os meus defeitos, que tem problemas, do que ser um pastor ou uma pessoa que transfere uma santidade enorme ao povo, mas não é a realidade existente. Amém, irmão? E quando alguém chega perto de mim, vai conversar comigo com a santidade, eu já perco as esperanças na pessoa. Nós trabalhamos o reino e a justiça de Deus.
Amém? Amém? Sem hipocrisia. Terceiro ponto, a recompensa da prioridade. Deus vai recompensar o trabalho ou a prioridade, irmão? Ah, não. Eu vou no culto quando sobrar tempo. Eu vou orar quando sobrar tempo. Tem recompensa? Tem recompensa, irmão? Marido, chega na sua mulher e fala: meu bem, o dia que sobrar tempo eu chego perto de você. Mas enquanto não sobrar tempo, você vai ficando aí. É assim lá? Amém, irmão? Amém, irmão? Quantas pessoas que acham que de Deus é o resto? O resto. O resto não é de Deus. E até porque Deus não precisa do seu resto. Porque Deus tem pessoas e pode das pedras levantar verdadeiros adoradores. Ou seja, Deus pode chamar qualquer pessoa para o seu reino e ocupar o seu lugar do resto. Porque Deus não precisa do resto. Deus precisa da prioridade. Ao listar a prioridade do reino, Jesus faz a importante declaração para que aqueles que são seus discípulos, ele diz que cuidaria de todas as suas necessidades. Isso não significa que ele não concederá todo tipo de isso não significa que ele nos concederá todos os tipos de desejo ou coisas que nos agradam. Ele cuida das nossas necessidades e não do nosso luxo. Amém, irmão? Amém? Ele diz que aqueles que são seus discípulos, ele cuidaria deles. Assim como os pássaros não plantam e nem ceifam, mas vivem. Assim como os lírios não fiam, mas vestem bem. Amém, irmão? Então a prioridade da sua vida determina os cuidados de Deus sobre você. Se você priorizar o reino de Deus, Deus cuidará da sua vida. Olhe para mim aqui, irmão. Se Deus te der condição para viver aqui, uma velhice alegre e bem, com saúde, você precisa ser rico? Você precisa ser rico, irmão? Não. A gente precisa só viver. Não é sobreviver, é viver. Porque, irmãos, se alcançar 70, 80 anos na terra com saúde, tem algo melhor do que isso? Então você pode ter 1 bilhão na conta, mas não tem saúde. Não resolve. Agora você tem 5 mil na sua conta, mas pode sair e gastar tranquilamente, porque tem saúde. Pernas boas, coração bom, mente boa, corpo bom. Amém, irmão? Isso é bênçãos de Deus na nossa vida. Então, se você prioriza o reino, Deus prioriza cuidar de você. O que são discípulos, Deus cuidará dele. Amém, irmão? Amém? Que Deus te abençoe, irmão.